Está aqui uma égua extraordinária, filha do melhor cavalo do mundo, Corona Cartel, que é um cavalo que tem sempre recordes nos leilões do Brasil e do mundo inteiro. Então, vou vender uma égua dessa que tem 3 anos de vida no melhor da sua forma. Quanto é que ela vale? 400, 500, 600, 700, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E eu começo a vender agora R$5.000, 5.000 de oferta, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 reais. Égua que pode ganhar os páreos mais importantes do Brasil. E essa você não pode perder. É uma máquina de produção, com certeza. 10.000 reais está valendo. 10.000 de oferta, que me diz 12 agora. 12 eu já tenho pela direita. 15.000 está fechado contigo. 1, 2, vendi. Regina Bittar começando a criar hoje. Parabéns e boa sorte. É isso aí. Né? Ai, gente, que delícia, né? Guilhermo Sanches aqui com a gente. Guilhermo, obrigada por dar essa entrevista. É muito importante aquilo que eu estava te falando. O canal foi criado justamente para passar esse legado para os jovens que estão vindo. Porque, por incrível que pareça, gente, até na profissão do Guilhermo, você tem o pessoal hoje trabalhando em casa virtualmente. Isso aí. Mas para começar, eu queria que o Guilherme contasse como é que você começou a sua carreira e você também me contou que no leilão você usa muito a voz. E no início, no Brasil, começou a se usar os locutores porque tinham essa experiência. Eu estou no mercado de leilões faz mais de 30 anos. Quando eu comecei, eu era o leiloeiro mais jovem do Brasil. E aí a gente teve os leilões. Eles entraram no Brasil via Argentina. Então, sempre teve uma tradição centenária dos leilões da Argentina. Eles entraram oferta, via Rio Grande do Sul. R$105, Nilma, 105, 5 de oferta, 105 de oferta, Nilma, 105 de oferta. Nilma, dore 2, vou bater o martelo, vai barato demais. Quando eles vieram para São Paulo, a gente tinha aqui um grupo grande de criadores querendo realizar os leilões. E aí, o que acontece? A gente tinha uma carência de profissionais. Quando se montou uma firma leiloeira aqui, qual era o grande dilema deles? Você pega um zootecnista, um veterinário, ensina esse veterinário zootecnista a falar, ou você pega um profissional da voz, ensina o que é um animal. Então era muito mais fácil você pegasse alguém que já tinha uma boa dicção, falasse bem, tinha com o público, né? Tinha uma similaridade com o público do que pegar um profissional. Um comunicador. Um comunicador, lógico. E aí foi como começou nos leilões de São Paulo. Nós tivemos 3 profissionais que marcaram época, que eram 3 radialistas e jornalistas. Quer dizer, trabalhavam na área, que foi muito importante. E aí trouxeram até uma nova modalidade de falar com o público, eram bem descontraídos, tudo, e trouxe uma nova maneira para os leilões. Você viu a locução, né? Me lembra um pouco a locução esportista, né? Tem uma coisa da rapidez. O que a gente tem que fazer? A gente fala, o que é o leilão? Você tem que deixar o público entretido. Você não pode fazer uma coisa monótona, senão a pessoa, eu brinco que ele perde a atenção. Então, o leilão tem que ser uma coisa dinâmica, com o leilão falando bem, falando rápido, tudo, e deixando a pessoa sempre atenta ao que ela vai comprar. Você tem que falar das virtudes que tem os animais e, ao mesmo tempo, que tem que deixar o público olhando para o animal e para você. Tem que ser aquela super expectativa que ele vai comprar uma coisa boa. Sim, e sentindo aquela urgência. Você percebe que tem uma coisa, eu falei esportista, não, esportiva, de locução esportiva e também de locução de varejo. Que você tem que aproveitar a oportunidade agora e deixar a pessoa naquela ansiedade. Eu sinto isso na E ele tem que saber que o negócio é meio rápido. É rápido, vai acabar. Então porque se a gente fala assim, uma venda de um animal, ela pode demorar de 3 a 10 minutos isso. Mas o que você tem que deixar é as pessoas, os clientes que vão comprar, eles têm que ser ativos, rápidos, brigar um com o outro, brigar no bom sentido, né? Lançar um com o outro, isso, e você tem que, às vezes você mexe não só com falar da qualidade, mas com o ego você pode ter o melhor cavalo, a melhor égua dessa temporada na sua mão, você não vai deixar escapar para o seu vizinho. Então ele falou, opa, isso aqui tem que ser meu agora. Então você tem que fazer um leilão sempre dinâmico e a voz ajuda você a ter essas características de influenciar o comprador muitas vezes. Ai, Guilherme, fala mais um pouquinho de como a voz ajuda. Como é que você sentiu, o que você aprendeu nessa comunicação com o público, assim? Como é que você faz? Você tem essa conexão de sentir como é que está indo o público, o que você precisa mais? E como você trabalha a voz nisso? A gente fala que a voz ela é super importante porque dentro de uma venda, de um animal especial, tudo, quando você tem N animais para serem vendidos no leilão, sempre você tem uma estrela, né? Você tem uma categoria de animais e você tem aquele animal que se destaca. Até na própria entonação de voz, você quando chama o animal, que é o animal, a estrela do leilão,
o pessoal que está lá fala assim, opa, esse é um animal bom. Você muda a entonação. Você tem um entusiasmo, você passa aquele entusiasmo, fala assim, ó, essa é a grande estrela do leilão, esse animal você vai ter uma vez, uma oportunidade só na vida de comprar, tudo. Então, o próprio comprador, ele já sabe que fala, opa, aqui tem uma coisa diferente. Está chamando o Roberto Carlos. O rei rei está chegando. Está chegando o ápice do leilão, a grande estrela do leilão. A gente fala assim, o leilão é feito de constelação, mas a estrela maior é essa estrela maior. Então, são coisas que você usa e a voz te ajuda nisso. Então, a própria entonação de voz, o teu ânimo que você fala, você ajuda a vender um animal. Às vezes, você ajuda a vender um animal muito melhor. Isso é uma coisa interessante, porque você está falando da forma e do sentimento. Isso, junta as duas coisas para vender o animal. Isso é uma coisa que eu bato muito pro pessoal que está começando, não se ater tanto à forma. Quer dizer, você tem a intenção, você muda a entonação, mas você muda ela normalmente quando você sente já dentro de você. Você não força a voz, você simplesmente fala, agora é o cara. Então, eu falo, isso é muito interessante até do próprio locutor, da pessoa que trabalha com a voz. Você mesmo falando assim, não, olha, todos são iguais. Quando você vê um animal diferente, você se empolga. E você fica nítida essa empolgação. Então você fala, né? Não, esse é diferente. Então esse daqui eu tenho que colocar o V8 Turbo para funcionar agora, que todo mundo tem que ver que esse animal é diferente. Entendi. Então ele tem que ser, e você tem você tem um compromisso até com o vendedor de falar assim, como esse é o grande animal do leilão, a grande estrela do leilão, eu tenho que vender ele melhor, porque é uma coisa, você produz, lógico, o produtor, o criador, ele produz vários animais na safra, mas tem um destaque. E o destaque dele, logicamente, ele quer um preço melhor. Você tem esse compromisso com o vendedor, fala, não, esse é o melhor e vai ser o melhor preço automaticamente. Então, primeiro você sente e aí a tua voz se transforma naquilo que você... É tudo, né? Eu falo, é a voz, é o gesto, a empolgação, tudo se junta e automaticamente a voz ressalta, né? A voz sai com aquilo que você queria. Sai, eu brinco, você sai como a voz do Carreiras. Você fala, pô, peraí, aqui tem uma coisa diferente. Né? Em falar em voz do Carreiras, a gente estava conversando antes de começar a gravar que todo leiloeiro também se espelha em profissionais quando vai começar a sua carreira. Você estava me contando isso. Isso é muito interessante, porque você pega... quando comecei a leiloar, a gente tinha, em São Paulo, 3 grandes leiloeiros, e eu falava que você fazia um mix, você pegava um pouco desse, porque como não existe, como nos Estados Unidos tem uma escola para leiloeiro, sim, mesmo. No Brasil não tem. Eu falo que isso daqui é que nem jogar futebol. Porque você fala assim, eu quero jogar futebol. Se você não tiver categoria, se você não tiver o feeling do negócio, você não vira. Então a gente pega muitos profissionais que tentaram ser leiloeiros e acabaram, a gente brinca falando, não virando. Mas aí você pega uma pessoa que tem o feeling, que gosta disso, e automaticamente, como você não tem uma escola, você se espelha em profissionais. Então, na minha época, eu tinha 3 profissionais, você pegava um pouquinho de cada um, aí depois você, com o tempo, naturalmente, você vai criando o seu próprio estilo, o seu próprio ritmo, é uma coisa pessoal. Às vezes você vai fazer um leilão, como eu fui fazer uma vez um leilão no Rio de Janeiro, de um criador importante, ele foi lá, ele contratou o melhor som do Brasil, então você se sente nas nuvens, né? Sim. Aí eu fui fazer uma vez um leilão no Piauí, chegou na hora, o homem do som não apareceu, ele contratou um carro de som. Você imagina, cheguei lá, falou, não se preocupe que daqui a pouco chega o som. Chegou um Fusca com umas caixas de som em cima, sem retorno, sem nada. Você fala assim, gente do céu, mas eu tenho que dar contra o recado. Então, você trabalha, eu falo assim, do céu ao inferno, você tem que estar preparado para atender o teu cliente. Exatamente. E no nosso setor não tem como aprender a não ser se espelhando em carreiras, em estilos de pessoas que já alcançaram o sucesso. E é por isso que o canal está aí, justamente para a gente trazer esses profissionais que têm destaque. Isso é muito importante até, eu fico feliz numa entrevista como essa, porque você pega... Antigamente você ficava assim, você tinha que buscar em algum lugar. Hoje você entra na internet, você pega o seu canal, vai lá, Regina Bittar. Aí você tem o Brasil inteiro, fora do Brasil. Agora, tem uma coisa que eu tenho que falar. Eu estou saindo de uma laringite e eu cheguei aqui, você deu uma dica. Pega o remedinho do lado aqui. Isso daqui foi, esse final de semana eu tive uma exposição grande, Ixomedine, é um remédio que é meio mágico até, né? Nossa, eu senti um alívio na garganta. Eu uso em últimos casos até, mas ele é fantástico. Mas eu falo assim... Mas ontem eu não tinha voz nenhuma, Guilherme. Tu estava sem voz.
Então, é o que eu falo. Eu fui fazer uma exposição agora e fazia muito tempo que eu não ficava sem voz. E aí eu fui atrás, a gente sai correndo para ir comprar alguma coisa, é isso. E graças a Deus eu consegui falar nos 2 leilões que eu tinha que fazer, mas eu falo assim, é uma situação super delicada, porque você está atendendo o seu cliente quer o melhor de você, o seu melhor potencial, e você tem que chegar lá intacto, né? Porque a gente vende a produção de um ano inteiro, então a responsabilidade é muito grande. A gente tem 2 tipos de leilões que eu estava conversando com você, que é o leilão virtual e o leilão presencial. É isso, vamos falar sobre isso. Então, o leilão virtual hoje é uma característica que vem crescendo no Brasil inteiro, uma modalidade muito forte, até por um problema de logística e de facilidade. Você cria um ambiente muito mais amplo para você ter comprador, que é um leilão que você transmite pela televisão ou pela internet hoje. O leilão presencial é um leilão onde você faz dentro de uma fazenda, dentro de um parque de exposições, tudo. E o presencial você trabalha com som e automaticamente você tem que ter um retorno. Então eu comentava com você uma coisa que eu acho super engraçado. Quando o Tim Maia falava, o retorno. E às vezes muita gente não sabe o que é o retorno. O retorno, eu falo que é a tua válvula de escape, é o teu potencial de você falar bem. Porque no leilão, lógico, você tem que falar bem, o tom tem que sair nítido e você tem que ter um retorno muito bom. Se você tem um retorno ruim, você acaba o leilão morto, sem voz. Então o retorno é fundamental. E às vezes você tem um retorno maravilhoso, e às vezes o que é mais engraçado no nosso mercado, que você tem, às vezes você vai fazer um leilão, você chega lá com o cara do som lá, você fala, cadê o retorno? Fala, não precisa. Aí você fala assim, não, peraí, você não está entendendo, quem eu vou falar sou eu, não é você. Eu preciso de retorno. Aí, às vezes, a pessoa não tem o retorno, porque hoje ele não te traz o retorno. É o caso do locutor. Ele grava em casa, geralmente, não tem um preparo da sala, então ele não tem um retorno fiel do que está sendo gravado, da voz dele. E quando você vai gravar em alguns estúdios hoje, você pede o fone de ouvido, mas para quê? Precisa? Então, esse é o grande... Que é o retorno que você tem da fidelidade. Não é que a gente quer falar mal da nova geração, mas eu acho que às vezes, como eles não sabem como é o funcionamento das coisas, você pede uma coisa e ele acha que você é meio arrogante. Sim. Mas não é isso, você está pedindo uma coisa que é necessária. Que vai te ajudar profissionalmente. Que vai ajudar o teu cliente. Exatamente. Na verdade, você não está pensando em você só. Você está pensando de dar o melhor de si para o seu cliente, para ele ter o retorno esperado. Porque você vai lá para você fazer um evento, você tem que estar bem, você tem que falar bem, a tua voz tem que sair bem. Exatamente. Você tem que terminar o leilão bem, porque ele não sabe que você sai de lá e amanhã você tem outro evento. Se você não tiver um bom retorno, ele acaba... Então, eu falo que quando a gente está falando de voz, então quem não conhece, saiba o que é um retorno dentro do espaço físico quando você fala. E eu falo que as coisas vão ser modernas. Hoje você vê um cantor, qualquer cantor internacional, qualquer cantor de primeira, ele tem um negócio no ouvido e você fala assim, será que ele é surdo? Aquele é um novo retorno. É um novo retorno, aquele aparelhinho maravilhoso. Fantástico, aquele é fantástico, maravilhoso, entendeu? E precisa, lógico. Olha, Guilhermo, muito obrigada. Imagina, que isso, muito sucesso. Adorei a entrevista, adorei sua casa, sua esposa maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Minha super fã, ela. E, gente, é isso aí. Vocês gostaram? Então, dá um like aqui, conversa com a gente. Qual a profissão que você quer saber? Quais são as profissões que você quer que a gente aborde aqui no canal? Beijo para todos.